Esse é um primeiro encontro, um encontro promovido pelo programa de mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho. Quero trazer a todos vocês um abraço do nosso reitor, o professor Eduardo Storópoli, que nunca mede esforços para apoiar as nossas iniciativas científicas. Um abraço da nossa professora, vice-reitora, professora Cristina, que gostaria muito de estar conosco hoje, mas estão numa missão pela cidade de Bauru, inaugurando um novo campus desta universidade. Esse seminário é um seminário que se pretende mensalmente discutir temas latentes, temas que estão em voga na imprensa e que tocam a ciência do direito e que tocam a atividade dos profissionais acadêmicos, por assim dizer. Eu quero, nesse início, anunciar a inauguração do seminário Diálogos Jurídicos Permanentes. O primeiro tema é a Operação Lava Jato e a imprensa, e vocês podem perceber que nós temos uma mesa hoje bastante estrelada, o que já denota o futuro do nosso seminário, começando assim com grandes nomes, nomes que estão no centro não só da imprensa, mas também da operação nos seus mais variados polos. Então, brevemente, eu gostaria de anunciar os nossos palestrantes. Na verdade, não é uma palestra, eu não tive tempo de me reunir com todos, mas isso é um debate. Eu vou propor uma questão única para todos, e aí cada um fica livre para conversar, para discutir. Só peço aos nossos componentes da mesa que utilizem o tempo com bastante fidalguia entre os seus colegas, para que um não domine a palavra e fique 20, 30 minutos. Eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de todos, e ao final eu vou sugerir que os alunos enviem por escrito 2 ou 3 questões para que a gente possa debater. Bom, primeira palestrante, na verdade, é uma grande jornalista. A ideia surgiu na nossa reunião do mestrado entre os professores permanentes, professores doutores dessa casa. Em nome de todos, eu cumprimento aqui da plateia professor Guilherme Amorim, professora Luana, mais algum por aí, professora Renata, são todos grandes e produtivos e jovens doutores dessa casa. Surgiu, numa das nossas reuniões do colegiado científico, a ideia de trazermos temas do momento. E o primeiro, obviamente, que domina é a Operação Lava Jato, e aí não seria simplesmente uma discussão jurídica, ficaria, nos parece que, muito acadêmica, e para apimentar isso, nós pensamos em jornalistas. Vocês são a pimenta do nosso debate. Portanto, eu apresento a doutora Madeleine, professora Madeleine, jornalista Madeleine, que é produtora, repórter, apresentadora da Rádio Jovem Pan, foi coordenadora da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal, foi consultora em comunicação da Unicef em Angola, foi diretora de comunicação da Change.com no Brasil e é apresentadora do site Antagonista. Perfeito? O senhor Marcos Vasconcelos, amigo já de longa data, jornalista, trabalhou na Folha de São Paulo, na revista Brasil Energia. Em 2008, cobriu in loco a eleição, não sabia disso, do Barack Obama, por isso, como parte de um programa do governo dos Estados Unidos. Foi repórter e editor, e hoje é chefe de redação do site, consultor jurídico, e inclusive publicou esse modesto manual de direito eleitoral, que este que vos fala compilou, né? Isso não é redação, isso é compilação. Meu caro desembargador Paulo Sérgio Domingues, que é ao meu lado esquerdo, foi presidente da JUF, é desembargador do Tribunal Regional Federal, Terceira Região, sediado aqui na capital de São Paulo, professor de Direito Processual Civil e desembargador, eu já disse em primeiro lugar, colega de banca que nos ensina muito com a sua visão equilibrada e bastante percussiente nos seus votos expostos e relatados no Tribunal Federal. Professora Taméa Danelon, que é
querida nesta casa, é professora da Uninove, é coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção de São Paulo, procuradora da República, mestra em Direito, professora desta casa e coordenadora da campanha 10 Medidas contra a Corrupção em São Paulo. E ao canto esquerdo da mesa, talvez o maior advogado criminalista, já não digo da nova geração, eu dizia isso dele há 10 anos, mas agora ele já é da média geração. Professor Pier Paolo Cruz Bottini, foi secretário da Reforma do Judiciário e do Ministério da Justiça. A emenda constitucional, professor Pier, que surgiu da 45, né? Talvez a emenda constitucional mais importante que nós tivemos nesta última quadra. É professor livre docente do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da nossa queridíssima USP. Bom, como eu disse aos senhores, o tema hoje é livre, eu vou passar o microfone livremente a todos. Vindo para cá, eu pensei em pesquisar o que a Europa tem falado sobre a imprensa na sua influência com as eleições. Nesse passo, eu quero cumprimentar o doutor Anderson Pomini, que é um dos maiores advogados eleitoralistas desse país. Hoje eu posso dizer, né, já fora do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Pomini atualmente é secretário de Justiça do prefeito João Dória e abrilhanta esse evento com a sua presença. Professor Luna, o senhor não estava aqui, mas é o grande responsável pela organização desse evento. Queria pedir uma salva de palmas para o professor Luna. Grande mestre, dedicado do nosso mestrado. Bom, eu leio aqui, Madeleine, Marcos, para que vocês já possam começar. Cientes do alcance da enxurrada, isso está no El País, tá? Começo desse ano, da enxurrada de notícias falsas ou mal intencionadas, o Google e o Facebook se comprometeram a cancelar as contas e bloquear o acesso publicitário aos sites com mentiras flagrantes. E uma outra notícia, essa da Folha de São Paulo, fala sobre a pós-verdade. Está tão em voga hoje esse termo. A verificação dos fatos e dos discursos do poder exercidos pela imprensa pode representar uma barreira contra a chamada indústria da pós-verdade, que dissemina mentiras, embaralhando o debate público e, portanto, fragilizando uma das bases do projeto democrático. Esses são desafios. Eu quero iniciar passando a palavra a Madeleine, que vai poder expor de quem vive o dia a dia de um site que hoje me parece que é o mais acessado do país com relação às notícias políticas, sobre o debate sobre a influência do judiciário, sobre a Operação Lava Jato e, portanto, tem um papel central da imprensa nesse momento. Madeleine, muito bem-vinda à Uninove. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite do professor André para vir falar aqui desse tema. É muito bom poder fazer parte dessa mesa, né? Importante. Enfim, a minha experiência pessoal com a Lava Jato é muito interessante, porque durante o período da Lava Jato, agora eu estou no antagonista, mas eu já fui político, assessora de juiz, assessora de procurador, assessora de advogado. Eu já trabalhei no STF. Os juízes que eu assessorei eram da Justiça Federal. Então, assim, agora que eu voltei para a imprensa, e eu voltei para a imprensa no momento em que a imprensa está em crise, não é a mesma imprensa há 10 anos, a imprensa que eu deixei no ano de 2008 para ir trabalhar no Supremo é uma imprensa que realmente tinha importância.
A imprensa que nós temos hoje é uma imprensa onde muitos jornalistas acham que eles têm importância porque eles se acostumaram com isso. Mas ela não tem mais a mesma importância que ela tinha, porque ela não é mais o único canal de comunicação de que as pessoas dispõem. Então, assim, se criou uma casta em que um dá prêmio para o outro, e um acha que o outro é importante, eles são todos amigos, ok. A gente respeita, beleza. Mas não é mais assim, as pessoas já sabem. Então, por exemplo, hoje em dia, muitos profissionais do ramo do direito, muitos advogados, muitos promotores, acabam tendo uma importância via redes sociais que os jornalistas não têm. Isso é uma realidade, não sei se é bom, se é ruim, se a gente tem distanciamento histórico para avaliar. Não sei, mas isso é uma realidade que não existia quando eu cobri a CPI do Mensalão, por exemplo. Não era assim. E isso muda a forma como todos se comportam. E a diferença fundamental que eu vejo é que, nos lugares onde eu estive, quem eu assessorei, por exemplo, os advogados, eram todos advogados muito bons, estrelados, assim. Os juízes também, o STF também. Eles não fazem a menor ideia do que é a justiça do povo. E o povo não fazia a menor ideia do que é o judiciário para essa gente. Só que agora o povo descobriu, porque está vendo o depoimento da Lava Jato e via o do Mensalão. E aí as pessoas estão falando, Jesus, eu tenho esse direito? Eu posso falar desse jeito com o juiz? Eu posso ter um advogado que me defenda assim? Porque não é. Porque, por exemplo, eu, jornalista, que não sou mega rica, nem do grupo dos importantões, se alguém não vai com a minha cara, o cara me faz viajar de avião, o Brasil inteiro pagando do meu bolso, e me faz gastar o meu salário inteiro, e o juiz olha na minha cara e fala, olha, ele não veio porque ele foi viajar, nós vamos aqui marcar outro dia. E eu que me dane. E ele não quer saber se eu estou sendo punida pelo processo, se isso, se aquilo. Por quê? Porque eu não sou desse rol do crème de la crème que tem direito ao tratamento VIP da Lava Jato. E aí eu vou fazer a bendita da matéria e o advogado do crème da Lava Jato vai dizer para mim o quê? Que o cliente dele está sendo maltratado. Porque é o que eu vendia, por exemplo, quando eu assessorava o tal do advogado. Porque senão, por que o cara vai cobrar aquele preço todo se não é para defender os direitos do cliente dele? É o natural. Mas a questão é que os direitos que estão no papel valem só para uma determinada parcela da sociedade. E isso não mudou. E eu acho que agora o que a gente está tendo com a Lava Jato, o principal desafio é ver como as pessoas vão encarar isso. Porque na população em geral não existe uma compreensão nem dos direitos que as pessoas têm. E é muito fácil lidar com isso, que as pessoas não compreendam os seus direitos. Porque aí, quando chega no escritório, você dá Ctrl+C, Ctrl+V em petição, vai levando para frente, não ouve o que o cara está falando, e beleza, enrola o cara, recebe um percentual ali, e assim vai se levando o mundo. Só que as pessoas estão vendo agora. Como é que vai ficar o mundo depois dessa hipercomunicação da Lava Jato? Esses réus todos que têm dinheiro para pagar os advogados, alguns estão sendo mais injustiçados, outros estão sendo menos injustiçados, mas, de qualquer forma, eles têm defesa. Todos eles têm defesa. A questão é que nós vivemos num país onde as pessoas não têm defesa. Eu fiz um compilado em vídeo de 2 minutos, que eu juntei uma coisa que o ministro Barroso falou. O ministro Barroso, eu não cheguei a trabalhar com ele como ministro, mas eu gostava muito dele como advogado no STF. Ele tinha muita paciência com os jornalistas, explicava muitas coisas. Ele tinha paciência de explicar o ponto de vista dele. Era uma pessoa muito acessível, um cara muito legal. Ele falou sobre corrupção em Londres, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver. E eu fiz uma edição do que ele falou com um humorista, que é o Tiago Ventura. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Tiago Ventura? Conhecem. O que o Tiago Ventura entendeu do depoimento do Lula ao Sérgio Moro? O que ele entendeu não tem nada a ver com o que aconteceu ali. Mas é o que a população em geral entendeu. O que ele entendeu é que aquilo não é para ele. É que ele não tem aquele direito.
e ele efetivamente não tem, porque aquele direito só existe no papel e só para determinadas pessoas, e ainda que se reclame que foi violado, só determinadas pessoas vão poder reclamar que aquilo foi violado. E eu estou dizendo isso porque, assim, quando eu sofro processo, eu também não posso reclamar tanto quanto reclamam as pessoas que me dão entrevista. Então, eu queria... isso é verdade. Porque, assim, eu engulo um monte de sapo, aí tem que ouvir um monte de gente reclamando que, eu fui desrespeitada, e falar, bem, que coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui. Bom, o bagulho é o seguinte, não manjo nada de política, não manjo nada. Aí você deve estar pensando, é por causa de você que o Brasil tá uma bosta. Eu também não roubo, filho. A corrupção é um universo em que os espertos levam vantagem sobre os bons. E, evidentemente, um mundo que seja dos espertos e não dos bons não é um mundo positivo. Que porra que é essa? Eu falei, você viu o bagulho do Moro? Ele falou, muro? Eu falei, porra, não, pai. Deixa pra lá. E aí depois eu fui ver os bagulhos da discussão, do caralho, o Moro pergunta o bagulho, o Lula responde. É demais. Só que o Lula é muito desaforado, né, bicho? Ele é muito desaforado. Vocês viram? Eu até anotei aquelas paradas que eu queria falar assim. Ninguém deve acreditar que se faça ou se refunde um país com direito penal, com punições exacerbadas. Não é assim que a vida funciona. Um país se faz com educação, distribuição justa de renda e debate público de qualidade. Sabe por quê? Porque eu acho que o Moro é muito devagar, cuzão. Eu acho que ele é muito devagar. Se fosse lá na minha quebrada, o Lula já tinha dado com as línguas nos dentes já, tá ligado? Os moleques iam falar, Lula, o bagulho é o seguinte, cuzão. E o triplete? Ele falou... Blau, e o próximo é no outro mindinho, vai, louco. Dá um papo pra nós. Vou fazer só mais um. Que essa aqui eu achei a melhor. O Moro olha na cara do Lula e fala assim, ó. O senhor sabe de quem é o triplex? Aí o Lula fala, se o senhor não sabe, imagina eu. A verdade é que um direito penal absolutamente incapaz de atingir qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos criou um país de ricos delinquentes, em que a corrupção passou a ser um meio de vida para muitos e um modo de fazer negócios para outros. Houve um pacto espúrio entre a iniciativa privada e o setor público para desviar esses recursos. E não é fácil desfazer esse pacto, como qualquer pessoa que esteja assistindo o que se passa no Brasil poderá testemunhar. Porque essas pessoas que desviaram esses recursos tantos anos, eles têm parceiros em toda parte. Tem parceiros até onde seria menos de se esperar. E, portanto, não é certo ainda que a gente tenha mudado essa mentalidade. Bom, então é isso. Dizem que nas brincadeiras que o povo fala as grandes verdades, e ali é um cara que todo mundo fala, por que dá tanta atenção pro cara? Porque o cara foi presidente, mas podia ser esse cara, podia ser outro cara, podia ser o PT, PMDB, PP, não sei o quê. O que o ministro está falando é uma realidade. A gente está ali diante de um cara rindo para não chorar. Porque, na verdade, nós estamos diante de duas justiças. A justiça de quem manda e a justiça de quem obedece. E diante de um debate público que fala de tudo, menos do que importa. Ele fala de quando a gente vai equiparar os que mandam e nunca de quando a gente vai subir para o grau da igualdade os que obedecem. Esse é o debate público que eu queria ver ser feito, fazer. Mas, infelizmente, parece que é uma barreira intransponível. Deixa eu usar esse aqui. Oi. Bom, eu vou passar para o Dr. Pier Paulo já me pediu a palavra, mas antes, talvez tenha sido uma falha minha, esse aqui é um ambiente acadêmico e talvez esse novo grupo que nós estejamos constituindo nesse mestrado é um grupo científico e, portanto, num ambiente científico, acadêmico e que não seja só no nome, ciência, academia, a pedra de toque, o traço distintivo de um ambiente acadêmico é o respeito à divergência. Alguns aqui são alunos do mestrado,
outros tantos eu vejo que têm bastante interesse em partir para a academia, e eu convido todos a virem. Sempre eu digo nas minhas aulas, e peço hoje, como transitoriamente dirigindo esse grupo, para que a gente ensine, principalmente os alunos do mestrado, a divergirem com muita educação. Sempre ouvir o ponto de vista. Eu brinco que eu aprendi, na verdade, não foi nem na aula, foi no momento que eu passei pelo tribunal, em entender a divergência, respeitar a divergência, e talvez o ponto de vista do outro seja muito mais correto que o meu. Foi um período da minha vida em que eu saí, tive que esconder os meus orgulhos, as minhas vaidades, mas saí de lá do tribunal muito melhor técnico, muito melhor professor, muito mais cientista. Então, hoje nós estamos inaugurando, foi essa a fala do nosso mestrado, e que eu deveria ter trazido esse recado dos nossos professores, um ambiente absolutamente científico. Vocês vão perceber as divergências, os pontos de vista distintos, mas nós vamos fazer a ciência avançar. Isso é filosofia do direito, uma matéria que eu pretendo trazer não só para o nosso mestrado, mas pelo menos que na graduação todos os alunos passem um tempo obrigatoriamente estudando isso. Professor Pier Paolo Bottini, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer ao André, agradecer ao Uninove pela... Alô? Agradecer à Uninove pelo convite para falar com os senhores sobre um tema tão candente, tão importante como a Lava Jato, e colocar um pouco a posição do advogado criminalista, que, na verdade, não é a posição de alguém que se opõe às investigações, que se opõe ao combate à criminalidade. Aliás, muito pelo contrário. Por incrível que pareça, um advogado criminalista também é alguém interessado na redução da impunidade, até porque, por incrível que pareça, o advogado criminalista tem família, tem filhos, e certamente o combate à criminalidade é fundamental. E o papel do advogado, muitas vezes, é visto como alguém que atrapalha a realização da justiça, atrapalha a imposição de penas. E isso não é verdade, porque quando a gente pensa assim, a gente parte do suposto que só as pessoas culpadas são processadas nesse país. Isso não é verdade. Tem muita gente inocente processada. E justamente para evitar que se façam injustiças, ao lado de um membro do Ministério Público que tem a função de acusar, tem que ter um advogado criminalista para defender, para que efetivamente o juiz pese os argumentos e faça justiça de maneira imparcial. Então, só queria dizer que, efetivamente, um advogado criminalista não pode ser visto como alguém que recebe honorários para defender os bandidos, mas é alguém que efetivamente está defendendo, da mesma forma como o Ministério Público, a aplicação da lei. E, eventualmente, a pessoa que está lá, sentada naquele banco dos réus, não necessariamente é culpado, mas pode ser inocente também, e para isso que existe o advogado. Por fim, feita essa introdução, e como o André pediu para a gente não ficar muito tempo, até para dar oportunidade para os demais falarem, eu queria falar um pouco da questão da imprensa, o que me parece, do meu ponto de vista, de advogado criminalista, o papel da imprensa na cobertura da Lava Jato. Em primeiro lugar, tem um lado muito positivo, que é justamente publicizar e democratizar e dar transparência às discussões que, a princípio, parecem jurídicas, mas é um pouco elitista dizer, olha, as grandes discussões jurídicas elas não estão acessíveis à população em geral. Elas estão sim. Eu acho que as pessoas têm que discutir prisão preventiva, têm que discutir o que é lavagem de dinheiro, têm que discutir o que é domínio do fato, cegueira deliberada. Esses temas que aparentemente são complexos, eles são sim acessíveis à população em geral. Basta que a gente saiba expor e saiba explicar. Portanto, me parece fundamental o papel da imprensa para democratizar essa discussão, para que as pessoas acessem o conhecimento e possam, inclusive, fazer dentro da sua casa, dentro da escola, dentro da universidade, um debate que engrandeça essa discussão. Então, tem um lado bom, tem um lado positivo, e essa transparência é fundamental. Tanto que, aliás, eu sempre fui a favor da transmissão ao vivo dos debates do Supremo Tribunal Federal, muito criticado por alguns colegas, mas eu acho isso importante. Alguns dizem, mas aí o ministro fica com vergonha de dizer o que ele pensa. Triste é o país e complexo é o ministro que muda de opinião porque está falando em público ou não está falando em público. Então, me parece que isso não é problema algum. Agora, tem um lado que merece mais cuidado e mais cautela. Tá? E, principalmente,
algumas distorções que são feitas pela imprensa na cobertura da Lava Jato. Eu poderia falar de várias delas, mas eu vou ficar aqui na que me parece essencial, que é a superdimensão da colaboração premiada. Quando a gente fala em colaboração premiada, muitas vezes o que a gente vê na imprensa é um destaque brutal para aquilo que um colaborador fala como se fosse uma verdade absoluta. Diz, tal pessoa falou que tal pessoa recebeu dinheiro. Então isso é uma verdade. Então acaba com a imagem dessa pessoa, acaba com o prestígio dessa pessoa. Fundamental que tanto a imprensa quanto a população em geral saibam qual é a natureza da colaboração premiada. Qual é a real dimensão da colaboração premiada para a gente evitar que sejam feitas injustiças brutais. Por quê? Porque a colaboração premiada, na verdade, é alguém que está envolvido na organização criminosa, portanto, é parte da organização criminosa, portanto, cometeu crimes, que confessa a prática desses crimes, e mais, ele colabora com as investigações. O que significa isso? Significa que o colaborador é uma parte interessada nisso, é alguém que está envolvido nisso. E ele tem interesse, em contar muitas coisas, porque quanto mais ele contar, evidentemente, mais pontos ele ganha, mais benefícios ele ganha. Então ele tem uma vontade de contar que pode eventualmente levar a excessos, pode eventualmente levar a exageros. Mas mais do que isso, ele é alguém que tem uma relação muito próxima com aquelas pessoas que ele aponta o dedo. E é evidente que algumas são amigos muito próximos e outras podem ser pessoas que ele não goste, que ele tenha algum problema, que ele tenha alguma dívida pretérita a qual ele queira compensar. Então, a delação premiada, a colaboração, é um espaço que pode se prestar a uma vingança ou a um acerto de contas. De forma que aquilo que o colaborador fala não é verdade em absoluto. Ela só pode ser levada em consideração se houver uma corroboração, se ela vier junto com uma prova, se ela vier junto com um elemento para além do que o sujeito fala. Mais uma vez, isso não sou eu que digo, é o Supremo Tribunal Federal, uma colaboração é um meio de obtenção de prova. Ela não é considerada como prova. Ninguém pode condenar ninguém com base numa mera delação. Eu até digo, acho que nem denúncia pode ser recebida com base numa mera colaboração. Então a gente precisa ter dimensão dessa natureza frágil, dessa natureza precária da colaboração premiada para evitar que ela seja alçada ao patamar de uma verdade absoluta. Eu só queria contar, e se a ideia aqui é apimentar e falar da relação da imprensa, contar um caso que aconteceu na Itália, que bem ou mal colocou a Itália numa relação de extrema desconfiança, extrema cautela em relação à colaboração premiada, que é um caso muito importante lá, que era o caso do Enzo Tortora. Quem era o Enzo Tortora? Enzo Tortora era um apresentador de uma televisão italiana chamada Rai, imagino que vocês já tenham ouvido falar. Bom, qual era o programa do Enzo Tortora? O programa dele era, ele recebia coisas pelo correio e fazia um leilão daquela coisa pelo correio. Então ele recebia lá uma garrafinha artesanal e leiloava, e as pessoas compravam, pagavam, etc. Bom, um dia ele recebeu um bordado feito por um preso. E ele então fez o leilão e ali alcançou, sei lá, a quantia de tantos, sei lá, dinheiros italianos. E eles acabaram não pagando esse preço. E esse preso mandou um e-mail para ele dizendo, olha, eu quero o meu dinheiro. E ele falou, eu vou providenciar. Pois bem, quando esse preso recebe essa carta ou esse e-mail, ele então vai à justiça e fala que aquilo era uma negociação de cocaína. E que o Enzo Tortora era um dos grandes drug dealers daquele momento. E aí outros presos percebem aquilo e começam a falar do Enzo Tortora. Bom, resultado, fez-se uma operação em cima do Enzo Tortora, ele foi preso, ele foi, obviamente, demitido da empresa, ele teve toda a sua imagem desgastada, sofreu todo um processo penal para, ao final, descobrirem que aquilo era uma operação da Camorra, aquela máfia siciliana, que via nele um desafeto ou alguém que ela já teve problemas e organizou aquilo para prejudicá-lo. E, ao final, ele foi absolvido. E, 6 meses depois, ele morreu de câncer. Imaginem a situação em relação a isso. Eu estou contando essa história para mostrar que você tinha uma delação, você tinha uma colaboração, mas a dimensão que foi dada a essa colaboração foi tão grande na imprensa que isso acabou com a imagem, acabou com a carreira do sujeito, e quando, ao final, foi obtida a verdade e percebeu-se que aquilo era uma mentira, aquilo era uma construção orquestrada, aquilo não foi nem de longe suficiente para reparar os danos e os prejuízos que aquela pessoa sofreu. Então, ao lado
da impunidade, ao lado de algumas decisões que acabam protegendo pessoas que não deveriam ser protegidas, nós temos também, por outro lado, pessoas que são brutalmente injustiçadas por determinados atos, dentre eles as colaborações premiadas. E é justamente esse o cuidado que nós temos que ter, e mais, a imprensa tem que ter. Porque numa colaboração premiada, as partes fazem o seu papel, mas a divulgação descuidada pode levar a situações de extrema injustiça. Isso pode acabar com a imagem, pode acabar com a carreira de pessoas sem o cuidado devido. Então, eu só queria trazer essa questão, trazer esse ponto que me parece fundamental para que a gente possa, então, avaliar de que forma que as colaborações têm sido tratadas pela imprensa e quais são os cuidados que devem acontecer para que a gente não tenha uma deturpação do Instituto, que é importante para a investigação, mas que, de qualquer forma, longe está de representar a verdade absoluta. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, parabéns à Uninove por estar fazendo um evento desse. Eu sou o Marcos Vasconcelos, sou chefe de redação do Conjur, faz 5 anos que eu estou na chefia de redação do site e é uma honra estar participando aqui de um evento tão bacana, o doutor André está promovendo. Bom, o doutor André puxou uma questão importante para a gente, que é a pós-verdade, para a gente jornalista, que é um eufemismo para mentira. E a gente está acostumando numa era de eufemismos. A gente acostuma chamar de versões, vamos publicar várias versões e deixa para o leitor, então, dizer para ele o que é a verdade. Eu acho que esse não é o papel da imprensa. O Dr. Pia falou agora das colaborações, também chamadas de delações, e as delações estão sendo tratadas exatamente como uma das versões. Vamos soltar uma delação aqui, vamos deixar no ar o dia inteiro, passando um delator falando, e depois quem negar, a gente bota uma nota, fulano nega. Não me parece o papel da imprensa, que, a meu ver, é a curadoria, é você chegar à verdade dos fatos, é você apurar, o jornalista tem que investigar, apurar um jargão que os jornalistas inventaram para investigar, mas a função é essa. A Lava Jato tem sido exemplo grande disso, um exemplo que a gente já teve alguma coisa no Mensalão. O Conjur, por ser um site especializado, já existe há 20 anos o Conjur, e por ser especializado, a gente já estava lá quando começou a cobertura do Mensalão. E a gente já acompanhou de perto isso, que foi a grande vinda da imprensa para o judiciário, para a área criminal. Eu posso dizer que foi na época do Mensalão, quando o judiciário passou a estampar manchete em todos os jornais. Agora, com a Lava Jato, a gente chegou a outro nível, que basicamente é um tweet em tempo real, uma transmissão em tempo real de tudo o que está acontecendo no processo. É interessante pela transparência que isso traz, mas eu acho que a função da imprensa não pode ser só a transparência. Você soltar 200 acusações e 3 defesas não é simplesmente passar adiante, é você estar privilegiando uma acusação. Ou o contrário, passar 200 defesas e uma acusação, você estaria privilegiando a defesa. Eu acho que o papel da imprensa hoje está confuso por conta disso. A gente está numa crise, como a Amadê falou, e os jornais agora estão meio perdidos, querendo de volta ao público que eles um dia tiveram. Porque hoje em dia é isso, o Twitter do prefeito João Dória tem mais leitor que qualquer jornal do país. E o Twitter não, o Facebook, desculpa. O Twitter também? Então tudo aí. Redes sociais ganharam dos jornais, é uma verdade. Em número de pessoas, é uma verdade. Agora, o papel das redes sociais e o papel dos jornais tem que ser outro. O papel da imprensa tem que ser diferente. E, nessa busca por público, os jornais passaram a buscar o formato das redes sociais, o formato do Twitter. O formato que é o quê? Você ter muitos seguidores, você ter muitos leitores. A gente ganha, em anúncio online, por volume de leituras, por volume de cliques. Então é bom ter muita gente no seu site. A Conjur hoje tem 3 milhões de usuários únicos por mês. É bastante gente, eu sou feliz com esse número. Mas ele não pode ser minha meta. Eu não publico buscando clique. Eu publico buscando verdade, buscando equilíbrio. E na cobertura da Lava Jato, a gente tem notado um desequilíbrio fortíssimo, muito por conta de uma imprensa que acabou de chegar no judiciário, ou que chegou há pouco tempo, e está entendendo que a justiça tem que servir a A ou a B, que a justiça é uma briga. Bom, trouxe as 2 revistas principais do país da semana passada,
que mostrava um pugilato entre o réu e o juiz. A princípio, seria entre o promotor e o réu, se necessariamente tivesse que representar isso como uma briga. O juiz é o juiz. Você não pode botar o juiz de um lado do campo, que isso é um erro. Agora, a gente acostumou com isso de alguma forma por conta da ideia de que essa operação, ou como era o mensalão, ou como é qualquer caso contra o Maluf, enfim, existem os casos clássicos da cobertura, mas a gente acostumou que essa operação ela é de combate à corrupção. Então, qualquer coisa que ela faça é em letra maiúscula e é bonito e pode fazer. Eu acho que isso não é papel da imprensa, servir de porta-voz. Não é tudo que uma pessoa faz, nenhuma pessoa na Terra. Isso é coisa para assessor de imprensa, para repassar tudo que uma pessoa faz como se fosse certo. O papel de jornalista é pensar em tudo que uma pessoa faz e repassar qual é a parte daquilo que é verídico. Então, voltando ao papel, na Lava Jato, eu acho que a imprensa acabou aceitando tudo que a operação tem feito, ou referendando tudo que a operação tem feito, como se fosse uma grande verdade, já que estaria em prol de um bem maior, que seria o combate à corrupção. Mas uma operação não é para isso, uma operação é para buscar culpados de um crime. Se você tem um crime, você procura os culpados, você busca condenar os culpados. Por isso, por aceitar tudo que a operação tem feito, a gente tem visto o uso de uma pós-verdade, de um eufemismo, que são os excessos. Volta e meia, quando eu vou falar da Lava Jato, me perguntam, você acha que tem excessos na operação? Excessos é um eufemismo para erro, eu acho. Porque sempre que alguém fala em excessos, fala, excesso, foi um excesso o grampo em escritório de advocacia do Cristiano Zanin? Isso não é um excesso, isso é um erro. Foi um excesso divulgar os grampos da Dilma com o Lula? O nome disso em português, segundo o ministro Teori, foi um erro. Agora, a gente acostumou que a imprensa pode servir ao bem maior, que seria o combate à corrupção. Eu acho que isso é um erro. A Conjur já apontou alguns problemas da operação, e a operação tem suas partes positivas e negativas. Problemas acontecem, o problema é saber tratar com isso. Já aconteceu de a gente não ser convidado para a coletiva de imprensa no dia seguinte da gente ter noticiado um problema. Isso é claramente uma represália a quem noticia problemas. Então, você para de falar. E alguns jornais a gente nota que eles vão se posicionando de forma a não falar de problemas e falar só das benesses da operação. Tanto essa, quanto o Mensalão, quanto a outra operação que vai ter, quanto a Satyagraha. Satyagraha foi toda anulada porque estava crivada de erros. Na época, a imprensa chamava de excessos. Depois ela caiu. Caiu porque tinha erros. A gente tem que mostrar os erros antes que eles inviabilizem uma operação inteira. E eu acho que esse é o papel da Conjur no momento. A gente aponta os erros no laço. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do professor André, do professor Alexandre, cumprimentar todos os presentes na mesa, agradecer a presença das minhas voluntárias, queridas da campanha 10 Medidas contra a Corrupção, a Marta, a Tiana, a Isa, o voluntário Daniel e principalmente os meus alunos queridos que estão aqui, né? Muito obrigada pela presença. Bem, embora eu seja da acusação, né, Ministério Público, me deixaram quase para o final, mas é bom que a gente pegue um pouquinho de cada um para a gente poder arrazoar, né? Então, vamos lá. Eu achei muito bacana o que a Madeleine falou no comecinho da exposição dela, quando ela fala da impunidade e do direito. Ela afirmou que o direito no Brasil não é para todos. De fato, não é para todos. A impunidade, o Brasil é o país da impunidade, mas quem fica impune são os grandes criminosos de colarinho branco, os grandes poderosos que podem contratar advogados a peso de ouro, que podem interpor todos os recursos previstos em lei inimagináveis para procrastinar. Não que o Dr. Pierre faça isso, né? Mas, em regra, é o que a gente constata. Tá? Então, o direito é para quem? A aplicação do direito, a punição é para o coitadinho, para aquele pobrezinho, que se não tem advogado, ele é defendido por um defensor público, a defensoria pública é excepcional. Agora, por conta de fazer um bom trabalho, não fica interpondo inúmeros recursos, porque tem tanto trabalho a ser feito que ela, quando vê que uma condenação justa,
ela aceita e não recorre tanto, tá? E a Lava Jato? A Operação Lava Jato é um ponto fora da curva, tá? Como eu falei, a regra no país é a impunidade. Quem conhece aqui, tirando o Mensalão e Lava Jato, grandes poderosos que foram presos e condenados? Acho que a gente pode contar nos dedos das mãos, né? O caso do juiz Nicolau, né? O senador Luiz Estevão, que era da mesma operação. Quem mais? Mais alguém saberia trazer aqui para a gente um grande criminoso, poderoso, grande político que foi preso, condenado e cumpre pena, tirando o Mensalão e Lava Jato? Não tem. Por isso que a gente pode afirmar que, de fato, é um país da impunidade. A Lava Jato começou a mudar essa perspectiva, tanto que a gente fala que a Lava Jato é um ponto fora da curva. E por que a Lava Jato teve esse grande sucesso, esse êxito em conseguir fazer com o sistema, que é um sistema disfuncional, um sistema que não funciona, obviamente, conseguiu atingir grandes poderosos, políticos e empresários desonestos, por conta de 4 pilares. São 4 bases que resultaram no êxito da Lava Jato. Qual que é a primeira delas? A primeira se pauta nos acordos de colaboração premiada. Como vocês sabem, estudantes de direito e todos os professores aqui, o crime de corrupção é um crime praticado entre 4 paredes, é praticado às escuras. Ninguém passa propina ninguém passa recibo da propina recebida. Então, o acordo de colaboração premiada, ele é importantíssimo, porque tem o quê? O pacto de silêncio entre o corrupto e o corruptor. Então, quando há esse acordo de colaboração, quando é trazida à baila a prática de um crime, isso ajuda muito para se provar um crime de corrupção. O segundo pilar são as chamadas fases da Operação Lava Jato. Isso demonstrou que foi muito importante que cada fase seja divulgada, que cada fase importa num ponto, num foco. Depois da operação, quando ela é deflagrada, tem a busca das provas, a análise, já se relata o inquérito policial, já se encaminha para o Ministério Público, já se tem a denúncia. Então, aquela questão já se encerrou. Vocês lembram no Mensalão quanto tempo que demorou? Foi apenas uma denúncia com todos os crimes juntos. Isso não é eficiente, tá? O terceiro pilar é a cooperação. Tanto a cooperação internacional, que foi primordial, a cooperação do Brasil com outros países que forneceram provas, como Suíça, Estados Unidos, muitos países aqui na América do Sul, e a cooperação interna também, que foi a cooperação entre o Ministério Público, a Polícia Federal e a Receita Federal. Sem essa sinergia de trabalho em conjunto, nós não teríamos esse êxito, tá? E o quarto pilar, a quarta base de sustentáculo do sucesso da Lava Jato é a comunicação social, tá? Se não houvesse essa comunicação, essa ampla publicidade, que a imprensa desempenhou um papel espetacular em sempre noticiar os fatos, isso faz o quê? Com que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo, como a Madalena falou, saber os direitos que ela tem, saber como acontece. E por que é muito importante divulgar amplamente as fases da Lava Jato, o oferecimento das denúncias? Primeiramente, que a Lava Jato é a maior operação de combate à corrupção da humanidade, não é só do Brasil. A Lava Jato ela é reconhecida internacionalmente, recebeu mais de 3 prêmios internacionais, concorreu inclusive com o escândalo da FIFA, há 2 anos atrás, e venceu como a maior operação investigatória, tá? E também as cifras envolvidas. Os valores são assustadores. Atualmente já está na casa de 40 bilhões de reais os valores roubados dos cofres públicos. Quem que não vai se interessar por conta disso? Então, é o interesse nacional e internacional, tá? Então, por conta disso, que se desenvolveu uma estratégia das coletivas, onde vêm os membros do Ministério Público, onde vêm os delegados, a Receita Federal envolvidas naquela fase para trazer para a sociedade por que foi deflagrado, quem são os alvos, para que a sociedade possa acompanhar, tá? Além disso, quando uma denúncia é oferecida, também tem as coletivas, para que a sociedade possa saber o que está acontecendo, porque a justiça ela não pode ser feita às escondidas, principalmente um caso desse, onde a vítima somos todos nós.
A vítima não é só a Petrobras, não é só a Eletrobras, não é só a Caixa Econômica Federal, é toda a sociedade. Então, nada melhor do que o apoio da imprensa, o apoio das redes sociais para conseguir divulgar a operação. Uma vez falaram que a operação Mãos Limpas não teve sucesso, primeiramente porque não houve uma mudança no sistema político e no sistema jurídico, mas também porque não tinha internet na época. E, de fato, nos dias de hoje, as redes sociais são importantíssimas, você divulga informações rapidamente. E isso faz com que as pessoas se interessem, acompanhem e cobrem, inclusive dos operadores do direito que atuam na operação. Tá? Mas, por outro lado, além de ser um mecanismo muito útil às redes sociais, é também perigosa. Tá? Nós sabemos que tem diversos blogs, a chamada imprensa marrom, que divulgam factoides, que divulgam verdadeiras mentiras. Tá? E isso atrapalha um pouco. Por exemplo, ao longo da Operação Lava Jato, o que se noticiou que o Moro era filiado ao PSDB, foi comprovado que, obviamente, que não era. O juiz não pode ter filiação partidária, não pode ter atividade política partidária, que a mulher dele também era do PSDB, que o doutor Dallagnol era casado com uma ativista contra o impeachment. Sabe? Então, muitas mentiras são trazidas para confundir a população. Tá? Porque a gente sempre costuma falar, quando a pessoa não consegue se defender do mérito das acusações, o que elas fazem? Acusam os investigadores e acusam os julgadores, criam cortina de fumaça para desviar a atenção do que está sendo apurado. Tá? Falou-se aqui da pós-verdade, isso é muito importante. A empresa BuzzFeed Brasil, uma multinacional de notícias, agora em novembro de 2016, acabou de divulgar que as 10 notícias falsas da Lava Jato foram muito mais compartilhadas no Facebook do que as 10 mais importantes notícias verdadeiras. Então, veja, uma coisa falsa faz com que aquela informação atinja milhares de pessoas só com o intuito de atrapalhar, de trazer informações inverídicas. Tá? E daí que criou-se pela Universidade de Oxford, no ano passado, a expressão pós-verdade, porque tudo tem o ônus e o bônus. Né? Então, as redes sociais, o que pende mais na balança é o bônus, que é muito importante, mas também tem esse risco cabem às pessoas não se levarem por informações sem fonte, antes sempre pesquisar um pouquinho. Né? A nossa Constituição Federal traz o princípio da publicidade como regra. Tá? Então, aí eu vou fazer um gancho, o que o jornalista Marcos acabou de afirmar aqui. Na opinião dele, ele não explicou muito bem, né? Que já percebemos que muitas pessoas alegam assim, aleatoriamente, tem excessos na Lava Jato, mas não conseguem apontar qual seria esse tipo de excesso. Né? É importante para os debates que sejam pontuados. Né? Mas o jornalista aqui presente, ele mencionou, no entendimento dele, que o grampo ocorrido em escritório de advocacia, né? Uma interceptação telefônica de um advogado, no entendimento dele, seria um erro. Agora, advogados não têm imunidades. Tá? Evidentemente que, para se acompanhar uma busca e apreensão, tem que ter um representante da OAB. Agora, não é porque a pessoa é advogada que ela está imune de uma investigação. Então, ela pode, sim, ser interceptada. Né? O outro entendimento do Marcos, no sentido que a divulgação da conversa telefônica entre, na época, o investigado Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma, na opinião dele, também foi um excesso, também teria sido um erro. Mas, sobre o prisma da publicidade da Constituição, as coisas importantes e que estão lesando a nação em bilhões de reais devem, sim, ser divulgadas. E foi tão importante essa divulgação que foi instaurado um inquérito policial para apurar essa entre aspas, armação que estava sendo feita na hora de nomear o então investigado, no momento réu, Luiz Inácio, como ministro, para possivelmente obter foro privilegiado. Né? E, só para finalizar minha fala, o advogado Pier Paolo falou muito da colaboração premiada. Né? Citou um exemplo da Itália, das inverdades, mas, pessoal, a colaboração premiada não é porque a pessoa falou, fulano recebeu propina, que aquilo é levado como verdade para uma condenação. Não é assim que funciona.
Na colaboração premiada, a pessoa não só aponta o dedo para a outra, ela confessa crimes. Além disso, ela tem que devolver o dinheiro eventualmente desviado. E, indo além, ela tem que trazer provas do que está falando ou indicar como essa prova pode ser obtida. Então, veja, as oitivas dos executivos da Odebrecht que ocorreram em dezembro, quando que elas foram divulgadas? 3 meses depois de uma ampla investigação para saber se aquele fato procedia. E foi constatado que esses executivos não só falaram, mas trouxeram provas documentais das transferências bancárias, dos locais dos encontros. Então, em hipótese alguma, a Lava Jato se baseia ou se pauta em apenas uma afirmação. Tá? E mais um dado importante para a discussão: nenhuma colaboração até o momento foi provada que era inverossímil. Todas as colaborações, 100% das colaborações, foram constatadas que eram verídicas. Não teve um caso, nesses 3 anos de Lava Jato, em que se constatou que alguém mentiu. Se constatou que algumas pessoas omitiram informações, mas mentiras não foram constatadas. Porque a pessoa, muitos dos colaboradores, elas, embora sejam réus também, elas comprometem em dizer a verdade. E se um delator, um colaborador, e passa uma informação falsa, acusando falsamente alguém, evidentemente que ele vai responder por denunciação caluniosa por crimes contra a honra, né? Então, pena que o senhor não estava aqui presente, imagina. Eu só trouxe um dado da Operação Lava Jato, que todas as colaborações premiadas, elas foram constatadas como verídicas. Ao longo dos 3 anos da Operação Lava Jato, não teve evidência de que houve alguma mentira. Tudo foi comprovado, né? Então, eu vou parar, senão fica a noite inteira falando aqui. Essa era uma primeira exposição de todos. Eu vou passar a palavra ao desembargador Paulo. Se ele me permitir, eu não deixei a palavra a ele por último pelo fato dele ser juiz ou não. Volto a dizer isso para os alunos, tá, professor? É um ambiente acadêmico e é algo que eu tenho me debruçado muito no estrito senso, que é fazer a distinção entre os cargos. Todos nós aqui somos professores. E eu ouso dizer que os grandes mestres que eu tive se dedicavam exclusivamente à academia do direito. Alguns aqui devem estão me olhando, por que ele está falando isso? Porque aqui também é uma aula do mestrado. Tá? Eu discuto muito isso e esse grupo novo tem a incumbência de levar essa mensagem aos nossos mestrandos. O problema do país ainda na ciência do direito é que eu sou advogado, professor Guilherme advogado, outro o juiz, nós estamos formando uma ciência jurídica no país e quem sabe um dia nós tenhamos uma academia tão produtiva, né, professor, e que a gente possa essa casa aqui e a sua, sei que são exceções na ciência do direito, que remuneram bem os professores, que dão condições aos professores e propiciam esse debate democrático, acadêmico. O professor Paulo quis fazer essa homenagem a ele, mas antes à sua Faculdade de Direito de Sorocaba, que é uma espetacular faculdade e que formou grandes juristas. Dessa maneira, eu lhe passo a palavra, professor. Bom, muito obrigado, professor André. Cumprimento também o professor Madalene, professor Marcos, professora Tamé e professor Pier. Eu cumprimento também, agradeço ao professor Alexandre pelo convite e boa noite a todos. Inicio com uma pergunta. Depois do que tudo que vocês ouviram aqui, vocês acham que é fácil ser juiz? Na verdade, se fôssemos seguir a ordem correta, não seria eu a falar por último, seriam os jornalistas. Porque a gente faz e aí eles vêm comentar. Vêm dizer, vêm criticar, seja lá o que for. Se eu condenei, se eu absolvi, pancada. Não é verdade? É o papel, né? E, felizmente, veja, nós estamos num ambiente acadêmico e assim sendo, o que eu gostaria de colocar para todos aqui, penso eu, será mais útil se eu trouxer questões
do que se eu apresentar opiniões. Então, nós temos aqui opinião de todo mundo sobre aquilo que vemos o tempo inteiro no jornal. O que eu gostaria de fazer aqui, pelo menos nesse início, é trazer pontos para a reflexão de vocês a respeito do que a gente está vivendo. O que vale dizer, por que acontece, por exemplo, essa diferença de visões entre imprensa e justiça? Acho que mais do que saber se a Lava Jato está boa ou ruim é entender isso. Por que tem essa diferença tão grande de visões entre a justiça e a imprensa? E acho que seriam várias razões, poderíamos fazer um seminário inteiro sobre isso, e eu gostaria de início, pontuar algumas delas. A primeira delas é que a velocidade, o tempo de um ou de outro são completamente diferentes. A profundidade com que se analisa uma questão são completamente diferentes. A justiça ela é feita para isso, para receber a versão de um dos lados, receber a versão do outro lado, colher as provas, o juiz analisar e logo depois de muito pensar, soltar uma sentença de 15 laudas dizendo por que o juiz entendeu que é assim ou não é. Se o autor tem razão ou o réu tem razão, se o réu é culpado ou se é inocente no processo criminal. A imprensa não. A imprensa, o negócio aconteceu hoje, ela tem que colocar hoje no jornal, porque vai sair publicado amanhã. Isso era assim antes. Eu ainda estou no passado. No passado já era assim. E havia uma dificuldade muito grande do judiciário em conseguir lidar com isso, porque o judiciário, ao dar informações, ele tinha uma impressão assim, não, se eu ficar muito aberto ao público, eu estarei deixando de lado a minha imparcialidade, eu não posso me comunicar. Tudo que eu tenho a dizer está na sentença. Leia aí, jornalista, 15 laudas. E ele vai falar, pô, não vou ler essa porcaria, eu vou ver o resultado. Porque é isso que tem que pôr no jornal amanhã. Né? E o que vai sair, os motivos não importam. Né? E ele tem que fazer isso rápido, porque senão o outro jornal vai dar um furo. Né? E com isso, é claro, a velocidade é outra, a profundidade com que a imprensa analisa alguma coisa é outra. Isso quando sai a sentença, porque normalmente isso acontece antes. Quando o fato acontece, no dia seguinte a imprensa já tem que dizer se o cidadão é culpado ou inocente. Quem foi o culpado do acidente? Qual que é a versão correta? E é muito mais divertido o culpado que dizer, não, isso aqui a versão não está correta. Né? É muito mais divertido, muito mais animado. Né? De fato, é muito, né? Isso é um fato. Né? Cobrir criminal em vez de civil também, é muito mais animado, né? Lógico, muito mais divertido. Eu vejo muito isso, eu acompanho esse tipo de coisa desde sempre. Eu sou filho de pai advogado e mãe jornalista. Vocês imaginem como era lá em casa. Né? Era bem animado isso. E hoje, pessoal, isso se complicou ainda mais, porque a gente não fala agora do jornal de amanhã ou do telejornal da noite. A gente fala daquilo que vai para o site daqui a meia hora, ou daquilo que vai ser publicado numa rede social e que depois vai ser viralizado daqui a 10 minutos. Tem que ser assim, é ao vivo. Então, a velocidade com que a imprensa recebe isso, julga e publica, é muito grande. E vai exigir cuidado nisso. Devia, mas não tem. Veja, nós estamos aqui numa universidade. A ideia é provocar reflexão e espírito crítico. Então, por favor, se eu deixar de falar mal de alguém aqui, de algum dos lados, me avisem. Né? Porque a gente tem que verificar, se fosse tudo muito bom, tudo muito bacana, não houvesse excesso de acusação, não houvesse excesso de defesa, bacana, não precisava de juiz. Né? Se tivesse todo mundo certo, estava tudo muito bem. Aliás, não tinha crime. Se tivesse todo mundo sempre certo, né, estaríamos todos de mãos dadas, caminhando, pulando no campo de florido. Nem notícia. Né? Não tinha notícia também. Para quê? Estava tudo bem. Então, não é assim que funciona. Todo mundo que age achando que tem razão. Então, a gente está acostumado a assistir CSI, né? Assistir série americana, em que a descoberta de alguma coisa leva a uma prova perfeitamente, né, incontestável. Né? Todo mundo fica querendo descobrir quem é o culpado, de repente alguém é descoberto como sendo um culpado, aí a perícia mostra que é isso mesmo que aconteceu, e como tem que acabar o episódio, né, eles sentam na salinha lá e o cara confessa. Facilita muito isso, claro. Né? A vida não é assim. Na vida real, as pessoas elas agem achando que estão corretas. Né? E aquele que tem o direito de se defender, tem o direito de se defender achando que está correto. Ou, claro, se ele não está tendo ou não consciência de que agiu erradamente, de cometer um delito ou não, ele tem o direito de se defender. E é no final que a gente vai saber se foi ou não.
E a imprensa não tem essa paciência para esperar. Por que não tem essa paciência para esperar? Também por vários motivos. Mas, primeiro, porque o mundo está mudando e essa velocidade é cada vez maior. Nós estamos vivenciando fenômenos novos que estão deixando todo mundo perdido. A justiça está recebendo denúncia, o Ministério Público está agindo, a polícia está agindo, processando gente graúda. Uma coisa rara, nova. Como lidar com esses caras que apresentam defesas graúdas, coisa que também não tinha. A imprensa fazendo uma cobertura em cima do poder econômico, do político, coisa que não tinha. Político sendo processado, grande empresário, gente na cadeia, tudo novo. A justiça que, quando recebia os olhos voltados para si, conseguia dizer, não, tudo bem, esperem aí, não está tendo esse tempo. E é claro que está tendo exagero. É lógico que está tendo exagero de todo lado. Se o Ministério Público não errasse nunca, não precisava de juiz. Se o advogado não errasse nunca, também não. E depois, quando o juiz decide condenando o absolvendo, quem diz que ele está certo? Falei mal do juiz também. Quem diz que ele está certo? Pode ser que o tribunal reforme a sentença do juiz. E se o tribunal reformar, quem diz que é o tribunal que está certo e não o juiz? Na verdade, não sei se os professores aqui apresentam para você isso. Como diz o professor Eros Grau, sim, o certo é aquela versão errada que quem deu por último foi o Supremo. A versão certa é aquela errada que o Supremo deu por último. Então, a gente nunca vai saber exatamente, a não ser que a verdade absoluta. A gente vai ver o quê? Aquilo que prevalece, aquilo que reúne mais, a versão que reúne mais provas em torno de si e que reúne mais julgadores em torno de si. Só que a imprensa não sabe fazer isso, ela não tem esse tempo, ela quer julgar, ela quer apresentar logo. Então, e os juízes ficam furiosos quando vê esse tipo de manchete, que está lá, juiz solta traficante. Olha o que tem nessa manchete. Juiz solta traficante quer dizer que, que a polícia prendeu, eventualmente o Ministério Público acusou, não sei, já dependendo da hora, né? E que o juiz libertou o camarada, mas assim, já tem um conteúdo assim, ele já é traficante, já está escrito. Não é uma pessoa acusada de tráfico. Juiz que solta traficante, quer dizer, ele é um traficante e foi solto pelo juiz. Aí tem. É o que está escrito nessa manchete. Aí tem. Não é? É verdade. E depois, como é que faz para desfazer? Né? Então, o juiz vai olhar e falar assim, não estou gostando disso aqui, nunca mais vai dar entrevista para jornalista nenhum, que é pior também para ele, porque as próximas manchetes serão piores, não é? Por birra, né? Ah, minha mãe me mata se ela assistir isso aqui depois. Ontem foi o Dia das Mães, né? Quer dizer, aí a justiça não quer informar, a justiça é fechada, é tendenciosa, mas como é que pode fazer diferente? O jornal não é um compêndio de jurisprudência que tem tempo para fazer tudo isso diferente. Tem que achar um jeito. A justiça tem mudado a sua atitude. A gente está vendo isso. A justiça tem modificado a maneira de apresentar suas decisões, tem buscado também ter suas assessorias de imprensa, os tribunais, as justiças de primeira instância, as associações de magistrados, né? Tem um canal na TV Justiça, o judiciário está virando imprensa. Isso é ótimo. A sociedade tem o direito de saber, tem o direito de ser informada. Não é? É claro que a comunicação está se profissionalizando também. Por outro lado, é claro que a gente corre o risco de cair no extremo oposto. É bom os juízes se abrirem e mostrar o que estão fazendo, mas também há o risco de excessos. Há o risco do juiz que fala demais, né? Há o ministro que fala demais, né? Eventualmente sem ser perguntado ou sem ter a ver com o processo, né? E isso é muito perigoso. Né? Isso é muito perigoso. Quer dizer, acho que não dá para o judiciário fugir totalmente dessa necessidade de esperar antes de falar. Tem que ter parcimônia. Se todos tivermos parcimônia, novamente, vai ficar tudo muito bem. Né? Mas ajuda. Né? E esse problema vai levar a uma outra questão, que talvez a gente possa falar mais adiante, que é quem fala pelo judiciário? Quem fala pelo judiciário? O Supremo sempre se recusou a exercer o papel de chefe do judiciário. Ele sempre se entendeu um tribunal de superposição de todo mundo. E, de repente, agora ele está sendo instado a falar como o chefe do judiciário. E me desculpem, hein? Eles não entendem nada disso. Porque ali, quem é que foi juiz de primeira instância?
que ficou lá numa comarca do interior, vendo acontecer aqueles crimes, vendo os interrogatórios, vendo como ninguém tem meios para trabalhar. Ficou 20 anos fazendo isso para depois se promover, entender como é que é o mecanismo. Perdão, não vai nenhuma crítica às pessoas que estão lá, porque elas são muito boas, muito bem intencionadas, muito capacitadas. Porém, isso não, o fato de estarem lá, de repente, por mérito que tem, não significa que conheçam essa realidade a ponto de poder representar, dizer, sou o chefe de um poder judiciário, conhecendo-o muito bem. Isso leva um tempo. Em geral, quando chegam à presidência, já passaram por um bom tempo no Supremo e já sabem fazer isso. Mas nem sempre isso acontece. Tá? Mas é outra questão que acho que vale a pena se a gente pensar sobre isso. Assim como há um outro mito, que é o da neutralidade da imprensa. Me desculpem, não existe. Né? O Ministério Público, quando apresenta alguma coisa para a imprensa, ele apresenta tentando vender a versão dele e da maneira que ele acha mais bacana. Né? Aquele PowerPoint bacanudo ali e tal, me desculpe. Né? Por outro lado, a imprensa, você tem órgãos de imprensa vendendo suas versões. Estou esquecendo alguém? Me fale. A imprensa quer vender sua versão também. Algum órgão tem uma versão que defende mais, outra tem outro lado, que seja lá qual for. Tem 18 lados nessa operação. Né? Todos os 18 lados da Operação Lava Jato procuram defender, divulgar informações do seu próprio jeito. E aí as coisas viram uma polarização completa. Né? E a coisa se torna mais... Quem ganha? Quem replica mais? Quem consegue mais retweet, mais compartilhamento de informação, etc. E aí tudo vira um grande fla-flu, né? Aí a manchete vem assim, me irrita quando vejo essas manchetes, eu juro mesmo, assim. Juiz manda o réu fulano se explicar tal em 5 dias sobre tal coisa. Calma, gente. Isso é só um andamento, um ato processual. Apresentar, indicar provas ou alegações finais, não sei o que, normal. Vira uma manchete gigante. Pô, que é isso? Aí então vem o Supremo, a manchete lá. Supremo cobra explicações de Moro sobre tal assunto. Pô, gente, espera aí, habeas corpus, a autoridade impetrada é chamada a apresentar suas razões, isso é normal. Né? Caramba, isso não é essa bagunça tão, né? E se assim em tudo, quer dizer, por que não seria nos processos judiciais esse tipo de exagero? É claro, né? Aí, fulano recebeu não sei quantos milhões de propina do partido A, B, C, D, não me interessa. E embaixo, bem pequenininho, diz, vírgula, diz o delator tal. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, já dava para ser só um pouquinho mais neutro, acho eu. Eu vou parar agora para não monopolizar demais aqui. De novo, não vai uma crítica pessoal a ninguém. Acho que o Moro tem feito um excelente trabalho. Como todo mundo, as pessoas erram. Pode ser que, e ao dizer isso, pode ser que quem esteja errando seja eu. Né? Mas não importa, acho que a gente tem aqui que participar, falar do debate, que a gente tem que tratar desse assunto com clareza e com tranquilidade. Né? É bom vocês verem isso. Né? Pensem quando assistirem um depoimento, pensem quando olharem uma decisão dessas. Né? Tentem vocês refletirem e chegarem a conclusões sobre como isso está sendo tratado. Será que a imprensa está noticiando isso direito? Será que um outro órgão noticiou isso melhor, um outro site? Né? A existência de sites como hoje, como o Conjur, desde sempre que eu conheci ele nascer, foi fundamental para se ampliar esse tipo de comunicação da justiça com a sociedade e a replicação de outros sites dessa natureza, a especialização de jornalistas, como isso vem acontecendo, é algo muito positivo. A gente vivenciou no começo da década uma escassez brutal de jornalistas, de setoristas bons na área jurídica, né? Estava pior do que a falta de chuva em São Paulo. Mas agora, felizmente, isso melhorou novamente. Estão se especializando, isso é muito bom. Quem ganha é a sociedade. Desculpa me estender. Merecidamente, professor. Isso que o professor Paulo falou por último, para que eu trago sempre uma lição do meu pai. Meu pai era membro do Ministério Público e ele reunia os 5 filhos no almoço, né? Todos fizeram direito. Lá em casa tem um de cada lado. Tem 2 do Ministério Público, tem da advocacia. Eu passei um período curto pela magistratura. Outro irmão também foi juiz do Tribunal de Impostos. Enfim, os 5. E meu pai dizia o seguinte, que eu nunca me esqueci. Olha, vejam essa decisão. Ele trazia, às vezes, uma denúncia dele ou uma sentença.
E aí começava um dos 5, olha, eu acho isso, acho aquilo. Meu pai sempre disse, olha, nós não achamos. Quem pode achar é o Dorival farmacêutico que mora em frente. O jurista tem de analisar, isso que o professor Paulo falou. Crítica, sempre equilibrada, analisar os pontos de vista, seja da acusação, seja da advocacia, e também, como esse novo ator, o professor Paulo bem disse, né, há 20 anos, a professora Taméa disse, não tinha o Facebook, não tinha a internet, alguém disse hoje na mesa, então nós somos juristas de um novo tempo, né, uma nova fronteira com a internet aí. O que me preocupa, e eu vou passar a palavra, alguém quer já participar? Eu queria que os alunos trouxessem questões. Eu pedi por escrito, mas não chegaram. Eu vou começar aqui com um colega da frente, mas eu notei algo comum na fala de todos. Eu vou abrir para 3 pessoas perguntarem só pelo adiantado da hora. Todos falaram que há, de certo modo, eu estou trazendo para o tema, né? Não vamos ficar discutindo operação. A operação não está em debate aqui hoje. Nós estamos debatendo a imprensa, a influência da imprensa e o papel da imprensa. Se há ou não desequilíbrio. E um dado muito relevante que eu não conhecia, a doutora Taméa trouxe, que as 10 notícias falsas, as mais importantes, foram as mais compartilhadas, né? Então, eu acredito que de parte a parte, né? Outra coisa que surgiu foram os sites. Está aqui, estão, né, os 2 representantes. No próximo evento nós traremos o Jota e o Migalhas, já estão convidados. Mas, claro, de um site começa a ter não é um site desse tamanho, desse porte, com jornalista sério, com responsabilidade, começa a ter um sitezinho de fundo de quintal, e é esse debate que nós temos de entrar. Disso vira um post no Facebook, esse negócio chega lá e daqui a pouco um tem esposa que não sabia, que é casado, que deu dinheiro para o outro, e essa coisa que está disseminando no país, e é isso que eu queria conclamar os senhores, todos juristas, a ponderarmos. Naquela discussão de casa, do final de semana, olha, você viu que fulano roubou? Não, peraí, vamos olhar se tem prova, se tem acusação formal do Ministério Público, se tem uma imprensa séria por trás. É isso que está faltando, né? Eu trago uma frase do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, um grande professor, que disse esses dias que nós poderíamos substituir o Supremo Tribunal Federal, em tom jocoso, obviamente, por uma enquete no Facebook. E assim todos os processos seriam definidos ali pelo Facebook. Vivi, Carol, passa o microfone ali para o nosso colega, pediu aqui primeiro. Aqui, ó, Vivi, aqui na frente. Ó. Aí o senhor, Tem outro por escrito lá, Carol. Quem quiser mandar por escrito, não queira usar o microfone, depois... O senhor que tem o melhor orientador aqui da Uninove vai poder falar. Boa noite. Minha pergunta é para a professora Taméa. Eu li há pouco tempo, acho que foi até inclusive numa rede social, algumas críticas falando da operação 10 medidas, das 10 medidas, e eu nem terminei de ler, porque aquilo para mim não era interessante, mas falava no sentido de que as 10 medidas, a implementação das 10 medidas, de alguma forma, seria um excesso para os pequenos criminosos corruptos. E eu penso que, quando se trata de dinheiro público, não tem pequeno ou grande. Qualquer crime que seja de corrupção é um grande crime, porque, geralmente, ele é um crime que é continuado. E essas pessoas que se locupletam às custas das suas torpezas, né, usar um pouco de termo jurídico, que é feio, né, mas vamos usar. E... Não é feio, não. Ai, eu com vergonha. Que nós somos juristas, vamos Enfim, e eu gostaria que você comentasse a respeito disso, porque tem gente que fala que as 10 medidas prejudicariam, assim, agiriam com excesso, com os criminosos que são pequenos corruptos. E os grandes corruptos nascem, né, de uma sociedade que é culturalmente corrupta.
E é isso. Obrigado. Eu vou fazer as 3 questões. Meu nome é Maurílio, eu sou aluno do 7º semestre. Maurílio? Isso. Muito bem. Depois chegou uma por escrito aqui. Os procuradores, e aí para não ficar só fazendo questão para um dos debatedores, acho que pode ser uma pergunta genérica. Essa aqui tacareia fogo na coisa, mas tem provas das acusações que vazam pela mídia? Então, nessa questão aqui, tem um detalhe importante. Dos vazamentos, que é algo que se discute muito, se existe ou não. Aqui estão 2 representantes da imprensa que eu gostaria de ouvi-los sobre isso, ou se, na verdade, o que é trazido pela mídia é sempre o que está aberto, é público nos autos. E a questão dos vazamentos seletivos, eu queria ouvir especialmente os jornalistas aqui, que é algo que é muito sempre discutido. Dr. Pierre também fica à vontade, professor Paulo Sérgio. E, por último, veio endereçada ao professor Paulo Sérgio pelo Roberto Gama, que é orientando do melhor orientador que tem aqui no programa de mestrado. O senhor acredita que, depois do mensalão, da Lava Jato, haverá uma melhoria nas decisões judiciais do ponto de vista de percepção do direito dos menos favorecidos, qualificando o teor das matérias e dos direitos fundamentais, via de regra não garantidos? Então, eu passo a palavra, primeiramente, a... Quem quer falar primeiro? O professor Pierre está com problema de horário, tem a palavra. Tem microfone? Eu pedi para falar primeiro, porque eu vou, infelizmente, ter que me ausentar por conta de um compromisso familiar, então eu já tinha dito isso ao André, então vou correr o risco aqui de depois ser criticado sem estar presente. Mas como diria o Ariano Suassuna, a falta de educação é falar mal na presença da pessoa, porque é muito chato. Na ausência não tem problema nenhum, então pode... Mas eu vou só falar um pouco sobre a questão dos vazamentos, que me parecem fundamentais. E isso me permite fazer uma diferenciação muito clara sobre o papel da imprensa no caso do Mensalão e no caso da Lava Jato. Eu acompanhei muito de perto os dois como advogado, e é brutal essa diferença. Porque o que aconteceu no Mensalão? O Mensalão foi inteiro julgado no Supremo Tribunal Federal, ao vivo, público, transparente, na frente de todo mundo, inclusive de jornalistas. A cobertura ela acabou sendo muito mais isenta. Por quê? Porque não tinha uma discussão sobre vazamento, ou seja, o jornalista não dependia dessa ou daquela autoridade, ou desse ou daquele advogado, para obter informação. A informação era pública, era obtida por todos ao mesmo tempo. Então você tinha a matéria, uma análise, uma reflexão muito mais sólida, muito mais séria e muito mais imparcial. O que acontece na Lava Jato é que, como você tem muitas informações sigilosas e que às vezes são disponibilizadas para esse ou para aquele jornalista, você cria uma relação de dependência da fonte com aquele jornalista. E veja, eu não estou falando que quem vaza é esse ou aquele. Advogado vaza, Ministério Público vaza, tem muita gente vazando, mas no momento em que o jornalista recebe aquela informação sigilosa de uma das partes, ele cria uma relação de dependência com uma dessas partes. E é claro que a matéria que ele for dar, ela é muito menos isenta, porque ele precisa manter essa relação com aquela parte para continuar obtendo informação que não é disponibilizada por todos. Então, me parece que essa cobertura acaba sendo uma cobertura menos imparcial do que foi a cobertura do Mensalão. Isso prejudica brutalmente a informação, porque a informação ela não é passada de uma maneira clara, ela é sempre passada enviesado para preservar essa relação com aquela fonte que vazou, seja a defesa, seja a acusação. Então, eu acho que quando a gente fala de vazamento, a gente precisa perceber como isso acaba afetando brutalmente a qualidade da informação. Só queria fazer essa ponderação e já peço licença aos senhores, porque eu infelizmente, tenho que me ausentar, mas eu tenho certeza que a doutora Tameia e o doutor Paulo Sérgio, eles jamais vão criticar qualquer coisa. Obrigado, professor Pierre. Queria pedir uma salva de palmas. A casa é sempre sua,
essa academia. A nova academia é sua. Bem-vindo. Obrigado, querido. O professor Marcos Vasconcelos pediu a palavra. Logo depois eu passo a doutora... Quer falar? Doutora Tamé. Mas primeiro o Marcos, que já tem que se inscrever. Aqui é organizado. É a ordem. Pela ordem, doutor. Pela ordem. Bom, só queria seguir a ordem das perguntas que surgiram. A primeira foi a das 10 medidas. Enfim, acho que precisa ter uma discussão mais forte sobre as 10 medidas, principalmente em relação a esse nome, 10 medidas contra a corrupção. É uma proposta de reforma do Código de Processo Penal. E isso tem que ser tratado como tal. Uma vez que você coloca o símbolo combate à corrupção em uma proposta de lei, proposta de qualquer coisa, isso vira... É impossível você dizer não. Vou perguntar aqui quem é a favor da corrupção. Ninguém é a favor da corrupção. Quantas pessoas aqui, sei lá, compraram carteira de carro, alguma carteira de motorista? Não sei. Mas esse tipo de coisa começa a aparecer. Então, você botar a pecha de contra a corrupção, de combate à corrupção, você acaba com o debate. Eu acho que o debate tem que ser direto. Olha, a gente quer aceitar a prova assim, assado. Tenho críticas ao projeto, tenho elogios a ele também, mas acho que eu não estou aqui para dar minha opinião sobre questões jurídicas. Eu estou aqui para discutir imprensa. E eu acho que a grande questão da imprensa é essa. Se a gente discute uma coisa chamando ela de contra a corrupção ou se a gente discute uma coisa pelo nome que é. A outra questão dos vazamentos. Bom, eu detesto vazamento principalmente para a concorrência. É lógico que todo mundo vaza, isso é uma realidade. O negócio é como lidar com isso. O ministro Aires Brito tem um precedente do Supremo, que ele foi o relator, no qual ele fala que o sigilo é para as partes envolvidas no processo. E se o jornalista tem acesso a informações sigilosas, ele não tem o poder, mas ele tem o dever de passar para o leitor dele, para o espectador dele, essas informações, porque o dever do jornalista é para com o público. A nossa função é trazer informações do privado para o público, é explicar para o público o que está acontecendo, para a população. Então, o vazamento em si, ele é um problema? Não. Agora, o tratamento dado ao vazamento, esse é. Uma coisa que eu já disse mais cedo, de não ser chamado para novas coletivas, uma vez que você disse quem te vazou uma ou outra coisa. É verdade, você não vai ser chamado, mas você tem que aceitar isso e bola para frente. A Conjur já, que a gente fala no jargão, queimou fonte. Ou seja, o cara era uma fonte, passava muitas informações, um dia ele fez uma cagada. Desculpa o termo. Um dia ele fez uma coisa errada. A gente publicou isso. Publicou a coisa errada, mesmo ele sendo fonte. E aí isso acontece diuturnamente. E ele para de falar com você e para de passar informações. Tudo bem, a gente está atrás de uma questão maior. A gente não pode querer segurar a fonte. Então, o vazamento é bom se você souber tratar. E a outra coisa, se o Mensalão e a Lava Jato dariam uma melhoria aos desfavorecidos, né? Uma situação de melhoria. Bom, a Lava Jato já fez enfim, em meio à Lava Jato, o Supremo já permitiu a prisão em segunda instância. E isso não me parece uma melhoria para os desfavorecidos, uma vez que a gente está discutindo o processo penal como um todo. A gente fala que é o país da impunidade com 622 mil presos. 622 mil pessoas é coisa pra caramba. Então, se a impunidade está aqui, ela está em outro lugar. E é isso, são essas mudanças da Lava Jato que vão realmente transformar isso em 622 mil ricos na prisão e não 622 mil pobres. Não sei, é isso que a gente quer? A gente quer botar mais gente na cadeia? É esse que tem que ser o debate público? Ou tem que ser uma coisa baseada nos números que a gente tem? São 622 mil, mais uma vez. Como é que é impunidade assim? Outra questão que surgiu... não, foi pelo desembargador Paulo, que falou que a última palavra é da imprensa. Mas não esqueça que a gente tem processos no judiciário também. Então, a última palavra sobre a minha vida é sempre do juiz, porque jornalista sem processo é difícil de arrumar por aí. Obrigado, Marcos. Queria pedir uma salva de palmas para o Marcos Vasconcelos. Agradecê-lo. E
convidar o Conjur para participar conosco da Conferência Nacional da OAB, que depois de 47 anos retorna para São Paulo, de 27 a 30 de novembro. Quero convidá-los todos. A Uninove terá, não sei se eu podia informar isso já, mas eu peço para que não divulguem. É o vazamento. Ou eu estou querendo que ele divulgue, né? O maior stand da feira será da Uninove, com apoio do professor Eduardo Storópoli e da professora Cristina. Então, quero convidar o Conjur a participar conosco. Obrigado, Marcos. Madeleine, está com o microfone na mão. Queria só falar uma coisa, que a última palavra é a hashtag que manda. O que tiver nos Trending Topics ganhou, vocês sabem disso. Pode juiz falar, pode todo mundo falar. A hashtag que está lá é o que ganhou. Não importa, não tem como desmentir, não tem como voltar atrás. Vocês sabem muito bem. É verdade, acabou. Não tem esse negócio, não tem argumento. O mundo não tem mais argumento, não tem mais o que é razoável. Tem a melhor hashtag. Não sei o que vai ser de nós. Então vou aposentar. Eu não. A minha hashtag é 40 novos 20. Eu não estou nem aí porque aposentar nós não vamos mais. Acabou a história. Você fez sua previdência privada? Não, então você não vai aposentar. Esquece. Você é concursado? Não, não vai aposentar. Então, é isso. É isso, acabou. Aí, vamos ao segundo ponto. Segundo ponto, vazamentos. Então, vamos assim. Vazamentos, geração Roots, geração Nutella. Geração Nutella, que é o vazamento pós-2005, eu era assessora no Supremo Tribunal Federal na geração do Mensalão, que já era uma geração Nutella, repórter que não andava mais de ônibus, esse tipo de coisa. Então, assim, você mandava eles, fica nessa sala que eu já vou trazer. Eles ficavam. Eu achava aquilo uma coisa fantástica. Fantástica, assim. Eu fui presa aqui no TRF várias vezes porque eu invadia de noite, na época da Operação Anaconda. Não é, mas era de... Aí eu chegava lá, o segurança olhava para mim e falava, mas não é possível. Não é possível. Eles já me conheciam pelo nome, o PM já me conhecia pelo nome. Era uma coisa assim, os juízes todos lá do TRF, eles são meus amigos até hoje, eles riam, eles olhavam para mim e falavam, não acredito de novo. Aí era eu, Fausto Macedo, que até hoje não cansou dessa vida, na criminalidade, teimoso. Eu cansei, uma hora eu cansei, entendeu? Os promotores já sabiam, enfim, era isso. Então, assim, quando alguém vazava alguma coisa, a gente dava graças a Deus, né? Era isso. Não, aí depois a gente dividia também. Alguém estava para ser demitido, porque vazaram para o outro, a gente falava, não, pode pegar, não sei o quê. Década de 90, né, gente? Então, eu falava, aí você vinha com um negócio, era contra alguém que era amigo do patrocinador lá do seu. Aí você ligava, ó, fulano, eu tô te dando esse aqui, semana que vem você me dá outro. Era pré-internet, gente. Era isso. E aí, assim, essa coisa que a sua relação com essa fonte fica muito abalada... É só se você for muito incompetente e tiver uma pouca fonte. Porque se você tem muita fonte... Então, você vai fazendo rodízio, entendeu? Esse fica bravo uma semana, aí você cria um ciúme com o outro. Entendeu? Aí você põe do outro, você põe do outro. Porque é o quê? É a era da hashtag. A pessoa vai querer aparecer. Então, um vaza, o outro vaza, o outro vaza, o outro vaza. E é isso. O problema é o quê? Que fala assim, vazamentos seletivos. O cara que vaza, ele vai te vazar uma coisa que não é do interesse dele? Eu também vou achar que ele está vazando porque ele quer o bem maior. Não, é porque ele quer ou proteger alguém dele ou ferrar o outro. Geralmente, as pessoas vazam para ferrar o outro. Ou proteger também tem. Vaza ou para proteger ou para ferrar o outro. E é isso. Essa coisa de achar que o vazamento... na Lava Jato, eu acho que está tendo pouco vazamento. A maioria é... Não, assim, pelo que eu vivi, por exemplo, de Operação Anaconda... Eu acho que agora nem tem, porque acho que foi o quê? Meia dúzia? Não, é verdade, estou falando sério. A gente saía com advogado de madrugada para tirar xerox no centro da cidade. Isso não existe mais. Não, e assim, o que existe de vazamento hoje
e muitas pessoas que hoje ficam apontando o dedo, falando que é vazamento, houve já na imprensa brasileira advogado, não advogados desse nível que a gente tem aqui, mas advogado que rifava o próprio cliente. Já teve capa de revista, capa de jornal com "eu sou culpado", de gente, eles chamavam a gente para ir junto, gravar o cliente dele em troca de dar entrevista. Isso houve muito na imprensa de São Paulo. Isso é uma coisa que não existe, que eu acho que já é uma melhoria por causa da exposição das pessoas. Chamava a gente para entrar como se fosse um assistente do advogado, para você gravar. Entende? O advogado da pessoa falava, ó, seguinte, eu tô só advogado do fulano. Você me dá uma entrevista no domingo, que você entra comigo, te deixo gravar ele falando que ele é culpado. Entrevista pro advogado se valorizar. Entendeu? E muitas das pessoas que eu vejo defendendo os direitos do não sei o quê, papapá, de gente rica, fizeram isso com gente pobre na sua vida profissional. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz assim, por questão religiosa, questão familiar, nem sabia que era uma coisa tão grave. Fui saber depois que eu tive a oportunidade de estudar. Mas isso houve muito na imprensa de São Paulo. E hoje, que você tem os meios de comunicação expondo como funciona a justiça, já não é mais tão comum. Eu pergunto para a molecada, eles falam que já não tem mais essa cara de pau de chegar rifando um cliente. Então, assim, já é uma melhoria, sim, que você tem para os desfavorecidos. Então, assim, as coisas progridem. Às vezes, a gente não tem o distanciamento histórico para ver o que é que progrediu. Não sei se eu que sou otimista demais. Mas eu acho que as coisas progridem. Nem tudo é acertado, mas as coisas vão progredindo. É isso. Obrigado. Eu queria pedir uma salva de palmas, Madeleine. Quando a ideia nasceu, né, professor Luna, a gente, na hora, alguém falou assim, nossa, vamos tentar convidar o antagonista. E aí, a Madeleine, na hora, também aceitou, trocamos um WhatsApp, através de um amigo comum, e ela aqui está, e eu a convido para vir sempre. Quero convidá-la em nome do nosso reitor para fazer palestras, aí sim, palestras abertas para os alunos, nos grandes auditórios, os alunos de jornalismo também. Você é sempre muito bem-vindo à nossa casa. Vou passar a palavra à doutora Tameia. Então, primeira pergunta do Maurílio, que falou das 10 medidas, né? Então, algumas críticas surgiram, claro, porque as 10 medidas foi uma sugestão apresentada pelo Ministério Público Federal. Não que elas sejam perfeitamente acabadas, que não são passíveis de mudança. Claro que não. As pessoas todos erram, né? Então foi uma sugestão, foi uma iniciativa do Ministério Público Federal. Nós, operadores do direito, sabemos da disfuncionalidade do sistema, né? Quando o professor Marcos menciona que não é o país da impunidade o Brasil, porque tem uns 600 mil presos, né? Oi? 622 mil presos. Eu acho que 2 devem ser ricos, deve ser o juiz Nicolau, 3, né? O Luiz Estevão e o Rocha Matos, o juiz corrupto, né? Que eu tive o desprazer de trabalhar com ele, enfim. Os outros 619, eu aposto que são pobres. Então, quando eu menciono na impunidade, eu falo em relação aos criminosos de colarinho branco, que é um fato, não tem como contestar isso, né? Claro que a Lava Jato e o mensalão começou a mudar. Então, as 10 medidas, como eu falei, foi uma sugestão apresentada do Ministério Público para a sociedade. A sociedade abraçou as 10 medidas, e tanto que conseguimos mais de 2.200.000 assinaturas, né? Minhas voluntárias estão aqui para comprovar, em um ano e pouquinho de muito trabalho, né, pessoal? Enfim, agora, muitas críticas que surgem às 10 medidas, assim como em relação à Lava Jato, são críticas genéricas. Ah, tem excesso, vai afetar o pobrezinho. Mas não são críticas pontuais, né? Claro que pode haver uma discordância com uma medida ou outra. Agora, como você falou, eu concordo plenamente, corrupção é grave. Uma corrupção de R$50 é grave. Você pagar R$50 para o policial não te atuar é grave, é corrupção. Tanto que uma outra medida trata corrupções diferentes. A ideia era tornar crime hediondo as corrupções de altos valores, né? Acima de R$70.000,
onde as penas vão ser proporcionais de acordo com o valor que é desviado, nos moldes do sistema norte-americano, que é assim. Tá? Mas não existe a corrupção pequena. Corrupção é corrupção. Tá? É um crime contra a ética, é um crime contra a moralidade e crime contra a sociedade, porque a vítima é uma vítima indireta, uma vítima que não tem cara. Então, todos nós somos as vítimas da corrupção. Tá? Em relação aos vazamentos, a quem interessa os vazamentos? Aos órgãos públicos? Não interessa. Quando nós estamos conduzindo uma operação, tem que ter o sigilo absoluto. Se há um vazamento de uma diligência que vai ser realizada, isso acaba com o nosso trabalho. Então, quando nós perguntamos a quem interessa o vazamento, a princípio não interessa a Polícia Federal, não interessa ao Ministério Público e nem ao Judiciário. Tá? Tanto que, vejam, nunca houve um vazamento de medidas de busca e apreensão. Nunca foi divulgado na imprensa. Vai haver uma busca e apreensão no dia tal, vai haver a prisão, nunca. Por quê? Eram informações que estavam adstritas aos órgãos públicos. Tá? Tudo que eu estou falando hoje, pessoal, estou tirando tudo aqui do livro do Deltan, tá? Que é a luta contra a corrupção, que vai ser lançado, já vou fazer propaganda, tá? A semana que vem, tá? No dia 23 de maio, às 19 horas, na Livraria Cultura do Iguatemi. Tá? Tudo que eu estou falando, eu estou plagiando tudo que ele escreveu, os números, os dados, com prévia autorização que ele me autorizou. Tá? Enfim, agora eu esqueci o que eu estava falando, dos vazamentos. Tá? Então, o livro demonstra que houve a comprovação, porque, além disso, é muito difícil você provar o vazamento. Mas, no curso da Operação Lava Jato, foi comprovado um vazamento de um funcionário público, que era uma auditora da Receita Federal que vazou uma operação que ia acontecer. Foi o único fato comprovado de vazamento. Aproveitando que o professor Pier Paolo não está, eu vou falar, não vou afirmar, tá? Mas eu vou falar o seguinte. Algumas colaborações... Ih, caçaram minha palavra? A OAB. Alô, pronto. Alguns vazamentos, de fato, ocorreram. Tá? Algumas colaborações premiadas foram vazadas. Quem participa da colaboração premiada? Eu pergunto a vocês. Ministério Público e Defesa. Tá? Não estou acusando que sejam os defensores que vazam. A própria Madalena acabou de falar isso, que ela testemunhou que alguns advogados vazam informações que acabam com o cliente, mas tem o patrocínio deles, o favorecimento deles. Né? Não estou dizendo que tenha ocorrido vazamento só de advogados, hipótese alguma. O próprio colaborador pode querer vazar, pessoas que estão envolvidas na delação podem querer vazar. É muito comum que, às vezes, ocorra um vazamento para pressionar o próprio Ministério Público a bater o martelo, a fechar o acordo de colaboração. Entendeu? Então, os vazamentos não interessam aos órgãos de investigação, tá? E, finalizando a questão do mensalão, outra coisa, uma coisa muito importante. O eventual vazamento de um órgão, de alguém funcionário público, é um crime. É crime de violação de sigilo funcional. Ninguém vai querer correr esse risco. Os membros do Ministério Público, ou da magistratura, ou da Polícia Federal, se for comprovado que houve um vazamento, eles podem ser exonerados, não é, doutor Paulo? Então, é muito difícil. É ou não é, doutor Paulo? Não é? É um crime. Então, é muito perigoso, porque, assim, se foi um advogado, se foi um colaborador, é muito difícil você provar o vazamento. E, ainda que seja provado, não vai ter uma penalidade tão grande quanto um servidor público perder o seu cargo. Tá? Então, isso que é importante. A quem interessam os vazamentos. E, por último, né, a questão do mensalão da Lava Jato. Né? Se vai melhorar a situação dos menos favorecidos. É aquela questão, enquanto o mensalão estava acontecendo, muitas pessoas acharam, agora o Brasil vai para frente. Agora vai acabar com essa impunidade de poderosos e acabar com a corrupção. O que se constatou? Enquanto o mensalão era investigado, acusado e processado, Petrolão estava a todo vapor. Foi provado que investigados, o José Dirceu, enquanto ele estava respondendo à acusação, ele estava recebendo propina. Então, não vai ser uma operação policial que vai mudar a situação de corrupção sistêmica no país. É a mudança do sistema.
E as 10 medidas objetivavam isso, tornar o sistema mais funcional, mais rápido, diminuir esses recursos infindáveis, aumentar as penas de corrupção. Então, a Lava Jato é aquela coisa, ela traz uma esperança na sociedade de mudança, mas só vai mudar se vocês, sociedade, cobrar de todas as autoridades, da Polícia Federal, do Ministério Público, dos juízes, para que julguem rapidamente, e cobrar dos políticos também, que não passem leis contra o Ministério Público, que nem a lei do abuso de autoridade. Né? Para os políticos, só quem pode cometer crime de abuso de autoridade é membro do Ministério Público e Judiciário, né? Na visão deles. Então, isso é um ataque à Operação Lava Jato e outras operações policiais. Tá? Então, é isso. Agradeço a presença de todos. Né? Quem puder ir no lançamento do livro do Deltan, estamos lá, tá, pessoal? Obrigada. Obrigado, professora Tamea, Danelon. E, novamente, a última palavra ficou para o professor Paulo Sérgio. Lembrando que ele está aqui na condição de professor. Ai, ai. Assim, pessoal, olha só. Quem ganhou? Vai, primeiro, minha opinião, naturalmente, ninguém é obrigado a concordar com ela. Todo mundo vaza. Vaza aquele a quem interessa vazar naquele momento para aquela finalidade. Vaza o advogado que queira achar que isso vai ter alguma espécie de ajuda para o seu cliente. Vaza, me perdoe, hipoteticamente, o membro do Ministério Público que ele acha que isso vai ajudar a vender para a sociedade a versão que ele quer que o juiz compre. Já vi casos de vazamentos de autoridades, porque isso empareda o juiz. Como é que você vai ser contra isso agora, na sua decisão? Hipoteticamente, é claro. Essas coisas acontecem, é gente, nós estamos falando de gente. Né? Nós temos um juiz que pode vazar porque ele quer ser amigo do jornalista, que pode não querer falar mal dele. E o órgão de imprensa, a gente não discutiu se é ético para a imprensa também divulgar sempre ou não. Não precisamos discutir isso hoje, mas é uma discussão que tem que existir. Na véspera da eleição presidencial na França, foram divulgados os e-mails que dizem que vieram dos hackers russos, do apoio do governo russo, que divulgavam e-mails secretos da sigilosa da campanha do Macron. E o Le Monde disse, olha, nós não vamos divulgar isso amanhã. Isso vai influenciar, a gente tem, mas não vamos divulgar. Não é a qualquer preço que a gente vai soltar a informação. A gente acha que isso pode ter uma interferência indevida. Não sei se talvez um outro órgão pudesse achar interessante, ou talvez se os e-mails fossem contra o outro candidato, talvez eles não adotassem essa mesma postura. Não sei. Não sei. Mas é uma reflexão que precisa ser feita. Agora, eu acho assim, que assim, nós não estamos falando de santos, não. Estamos falando de gente. Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Sou contra esses vazamentos. Eu acho que tínhamos que realmente ter um bom senso de todos os lados e saber que a publicidade, a luz do sol, é o melhor desinfetante, como todo mundo fala, mas nem sempre na velocidade que cada um escolhe. A lei tem uma velocidade para isso. Existem procedimentos para isso. E acho que isso não pode ser feito de maneira seletiva ou a bel prazer de quem quer que seja. De qualquer lado. Isso não é uma... Pelo amor de Deus, não estou falando de qualquer um, estou falando de todos. Né? Essa é a minha opinião pessoal a respeito. Tá? Eu acho que o judiciário... Eu acho que todos os atores estão perdidos nessa história. O judiciário está perdido, a imprensa está perdida, MP, polícia, advogados, está todo mundo perdido. Porque nós temos fenômenos muito novos acontecendo com os quais a gente ainda não aprendeu a lidar. Esses todos de que nós já falamos até agora e outros. Isso tudo só está acontecendo porque a gente tem uma lei de organização criminosa, uma lei de delação premiada. Quem que ouviu falar de delação premiada antes? Está aprendendo a lidar com isso. Não é? Isso está acontecendo agora. Isso tudo para uma sociedade que tem sede de punição. Tem sede de que a gente acabe com o combate à impunidade. É impunidade esta, que é a impunidade para os ricos, sim, não tenha dúvida nenhuma. É verdade, tá aí, os fatos são esses. Já condenei uma meia dúzia de gente mais abastada, mas não foi por vingança, não foi só... Né, só foi porque o processo estava lá. Né, e achei que merecia. Né, pode ser que eu tivesse certo ou errado, sei lá. Mas o fato é que hoje, pessoal, o judiciário ele está sendo trazido para uma arena que nunca foi a dele. O judiciário está sendo trazido para uma arena de um debate político que não tem paciência para esperar o fim das coisas.
cada ato dessa novela precisa ser imediatamente julgado. A imprensa quer divulgar e julgar, e a população quer julgar também. Porque a sociedade está vendo pela primeira vez uma coisa diferente acontecer, esses caras serem processados assim, né? E a gente quer... Tem sangue de vingança, tem sede de sangue. É difícil isso. Eu estava vendo um vídeo desses dias do Leandro Carnal, e eu quero convidar vocês a essa reflexão. E ele falando assim, vamos pensar, não sei se vocês viram, vamos pensar, hipoteticamente aqui, vamos imaginar, vocês todos, e se o apartamento não for daquele cara? E se não se achar provas de que o apartamento era dele? E ele brinca assim, fala, vai ficar difícil explicar, né? Vamos supor, pensem nisso. Depois de toda essa martelação que tem acontecido cotidianamente, né? Como fica o juiz? Coloque-se na posição do juiz que vai julgar. E vai olhar e falar assim, e agora? Isso acontece. Isso acontece em casos, não estou dizendo esse, pode ser da conta do cara do outro partido no exterior, pode ser da propina daquele outro ex-governador, eu não quero saber. Estou falando aqui, vocês pensarem, e se o cidadão for inocente, como é que é? Vocês, como juiz, teriam coragem de, depois de toda essa coisa, martelando como verdade, dizer, olha, pessoal, na boa, não era isso. Não está provado que era isso, ou, ainda pior, está provado que não era isso. Pensem nisso. Leiam, eu sempre falei isso para meus alunos todo dia, leiam os jornais, tá, com um espírito de dúvida na mão o tempo inteiro, de crítica na mão o tempo inteiro. De preferência, leiam 3. Vocês vão ver que as 3 versões são diferentes, e se as 3 versões são diferentes, vocês vão decidir qual é a verdadeira, ou talvez vocês vão concluir que nenhuma delas deve ser. Porque é gente que pratica o ato, é gente que analisa, é gente que divulga e é gente que julga. Nem sempre é fácil encontrar essa verdade. Eu acredito que realmente é possível que a gente venha ter uma melhora na qualidade das decisões judiciais no que diz respeito aos processos em que aquelas pessoas que são julgadas não sejam aquelas que têm a possibilidade de contratar grandes advogados. Acho que é possível. E lamento que a evolução do direito só ande assaltos como estes. Porque a gente sempre teve prisões preventivas exageradas no Brasil, né? E às vezes a gente sempre teve falta de prisão preventiva quando podia. Como um juiz criminal, muitas vezes eu achava importante que se decretasse uma prisão preventiva ali, e a gente teve uma fase, né, de um total garantismo, entre aspas, agora, porque não é isso que é garantismo, mas uma coisa de que não, ninguém podia ficar preso preventivamente. Isso foi, na minha opinião, também um certo exagero, tá? Mas só se atentou para esse exagero no momento em que começou a ter pessoas com voz sendo presas. É isso que quem tem voz. E quem tem voz, quem é? É quem tem acesso ao alto-falante. Né? E aí que nós começamos a discutir um eventual exagero. Eu não sei, eu acho que a gente ainda continua sendo o país da impunidade. Eu não sei quando é que nós saímos do país da impunidade para o estado policialesco. Eu perdi alguma coisa no meio. Acho que nós não temos isso, não. Nós continuamos sendo o país da impunidade. Só que há uma certa seletividade, lamentavelmente, e que decorre de muitas coisas. Eu já começo dizendo, quem é que faz a lei? Será que legislar em causa própria, você vai legislar contra você? Né? Não vai. Então, assim, eu torço para que esse debate evolua, acho que vai evoluir, eu acredito que a gente consiga chegar numa melhora nesse aspecto, né? Antes que a gente se aposente. Né? O que, segundo o filósofo José Simão, pelo visto só vai acontecer depois da 3ª reencarnação. Né? É complicado o judiciário fazendo parte desse cenário, dessa arena política. A gente não está habituado, tem que tomar cuidado com isso. Como eu disse, tenho certeza de que o Moro tem muito mais acertos do que erros nessa seara. Agora, são coisas difíceis de lidar. Como é que a gente vê? Vocês viram as fotos do lado de Curitiba? Os guardas com tudo aquilo ali, as pessoas dizendo que iam para lá, fica preocupante. E aí você vê o juiz soltar um vídeo na internet dizendo, pessoal, calma aí, não vem aqui. Não dá, fiquei pensando, será que eu acho que ele está certo ou que ele está errado em soltar esse vídeo? Eu não sei. Eu não sei, está tudo confuso.
porque ninguém está habituado a lidar com esse tipo de coisa. O Lula foi interrogado em Brasília, não aconteceu nada disso. Agora, será que foram o quê? Foi o momento que causou isso? Foram certas, eventualmente, atitudes do juiz, do Ministério Público, da Defesa, da imprensa, sei lá de quem, que levou esse tipo de coisa? Que trouxe o Poder Judiciário para ser um ator desse embate, ao invés de ser apenas o árbitro dele? E é o que acaba permitindo capas como essas das revistas da semana passada. O juiz não pode estar nessa situação, realmente. O que levou a isso, difícil dizer. Gostaria então, de provocá-los para que os senhores pensem a respeito disso, do porquê que isso pode ter acontecido, o que tem de disfunção aí e que deveria ser melhor trabalhado. Tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de ter esse debate com vocês. Obrigado. Muito bem. Professor Paulo Sérgio, além de um grande professor, vocês perceberam que é um grande juiz. Magistrado é isso, é olhar os lados, calma, colocar o talvez, né? A Madeleine estava me contando um fato aqui, se me permite, o ministro Eros Grau, que sempre nos trouxe mais reflexões, né, na cátedra, né, nas aulas do mestrado, no doutorado, sempre com muita dúvida, né? E agora em Lisboa, no congresso do IDP, eu conversava com ele, ele deu a palestra dele foi magnífica. Ele começou do primeiro segundo ao último, falando, eu não sei mais, eu não tenho certeza. Toda frase ele terminava assim. Mas será que é isso? Talvez. Então, eu acho que essa é a missão do jurista, é analisar, se aprofundar nas provas. E hoje, o que a gente recebe da imprensa, muitas vezes está certo, muitas vezes não está, como em tudo. Né? Eu vou tomar duas frases do Paulo Sérgio Domingues. Ele disse o seguinte, nós estamos todos perdidos. Na verdade, eu acho que não é esse o termo, eu acho que nós não nos achamos. Estar perdido é o seguinte, nós já vivemos isso e nos perdemos. Isso tudo é novo. Né? Para os meus alunos do Rio de Janeiro, lá no mestrado da Cândido Mendes, eu estava brincando com ele, eu recomendei um livro. Eu fico falando de processo constitucional, de garantias, e falei, olha, vamos ler a Manipulite um pouco, para ver, talvez lá eles tenham tido já uma experiência, talvez tenha nada a ver com a nossa, nós ainda não nos achamos, volto a dizer. E agora que eu abri aqui na internet com o Paulo o livro, é um catatal italiano, eu queria até parabenizar depois o meu aluno de lá que apresentou esse seminário, porque ele traduziu em italiano, e lá nós ficamos 3 semanas falando sobre isso e não chegamos a conclusão nenhuma. Isso que é o bom do mestrado, é isso que é o estrito senso, nós temos de ter mais dúvidas do que menos conclusões. Quem tiver muita conclusão, talvez esteja errado. Né? E o Paulo também disse que nós não somos santos. Né? Estamos todos aqui trabalhando em 2 ciências que não são ciências duras, né? São ciências reflexivas. Não é matemática, não é engenharia, direito e jornalismo. Então, são ciências sociais aplicadas, e é assim que a ciência do mundo todo trabalha com essas 2 disciplinas. O que eu queria deixar a todos é o seguinte, é o que o Paulo disse, que a Tameia disse, a Madeleine, o Marcos, o Pierpaolo, para que a gente reflita sempre. Esse aqui foi um exercício de reflexão. Não tem certo, não tem errado. Lembrem-se sempre disso. O direito tem válido e inválido. Se você chegar a um caminho diferente do meu, mas por um caminho válido, eu devo respeitá-lo. Quando há um caminho inválido, isso não é ciência do direito e, portanto, para nós não serve. Serve lá para o farmacêutico. Então, eu queria agradecer a todos. Quero renovar meu agradecimento ao professor Eduardo Storopoli, à professora Cristina Storopoli, nossos magníficos reitores. Quero agradecer a todos os alunos, todos os professores que vieram, sejam da graduação, do nosso mestrado, aos funcionários que trabalham até essa hora, em nome da Carol e da Vivi, do nosso técnico de som, do pessoal da imprensa que está cobrindo aqui hoje. Um agradecimento especial aos nossos palestrantes, e eu desejo um bom retorno a todos e uma boa noite.